1 Coríntios 1, versos 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Um dos aspectos mais maravilhosos de Deus é que ele é todo-poderoso, sábio e soberano. No entanto, quando lemos a Bíblia, vemos que ele usa os tolos, os rejeitados, os fracos e os desprezados pelo mundo. O mundo celebra os sábios, os valentes, os poderosos e os amados, mas Deus não age assim. Ele usa aqueles que são desajustados, rejeitados e marginalizados. Deus convocou Samuel e o enviou em uma missão para ungir um rei que ele havia escolhido. Samuel foi instruído a ir à casa de Jessé, onde encontraria o homem que Deus havia escolhido. Jessé apresentou Abinadab, Eliabe e Sama aos olhos do profeta, mas nenhum deles foi agraciado com o favor de Deus. Outros filhos de Jessé foram trazidos, mas ainda assim Deus não aprovou nenhum deles. Jessé apresentou todos os seus filhos, exceto Davi. Jessé viu as características e reconheceu o rei em potencial em seus 7 filhos, exceto em Davi. Davi foi rejeitado por seu próprio pai. É uma garantia incrível saber que aqueles de nós que não foram escolhidos pelos homens podem ser escolhidos por Deus. Quando somos esquecidos pelos homens e não somos convidados à mesa, Deus nos lembra. Quando o profeta tentou derramar o óleo sobre todos os 7 filhos de Jessé, o óleo não se derramou. Então Samuel perguntou: "Você tem outro filho?" E finalmente chamaram Davi, e a aprovação do Senhor foi revelada quando ele disse: "Levanta-te, unge-o, pois é este mesmo." Deus eleva aqueles que são rebaixados pela sociedade. Deus é onipotente e soberano, e nosso próximo marginalizado é uma demonstração de que Deus permite que coisas negativas aconteçam conosco, para que o propósito dele possa ser manifestado em nossas vidas. José passou por algumas situações de rejeição. Ele foi vendido por seus irmãos, caluniado pela esposa de Potifar e colocado na prisão. Às vezes, Deus confia em nós para passarmos por dificuldades, para que sua escolha possa ser usada para o bem dos outros. Deus deve ter olhado para o coração de José e visto a humildade necessária para cumprir seu propósito. Às vezes, ser rejeitado e excluído pode nos humilhar, mas isso é diferente de possuir as características da humildade que José possuía. Ele tinha a postura correta em seu coração, não apenas quando era rejeitado pelos homens, mas também quando era promovido por Deus. Mais de 10 capítulos depois de ser vendido como escravo, cerca de 2 décadas depois, ele declarou: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Quando somos rejeitados, desprezados, humilhados e considerados tolos ou fracos, precisamos demonstrar fortitude interior, confiantes de que Deus não desistiu de nós. José sabia que não importava o que os homens fizessem, Deus, no final, o levantaria. Vamos abraçar a bondade de Deus. Moisés é outro exemplo primordial de um desajustado. Ele estava no poder no Egito, criado como príncipe egípcio, mas em um momento crucial de sua vida, rejeitou as bênçãos da casa de Faraó e, pela fé, escolheu Yahvé como seu Deus. Apesar desse ato nobre, Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles o rejeitaram dizendo: "Quem te fez governante e juiz?" Sua situação se agravou ainda mais, pois ele próprio não se considerava digno. Em suas próprias palavras, ele se via como um desajustado. Muitos de nós têm pensamentos autodestrutivos porque fomos rejeitados pelos homens. Quando Deus escolhe nos usar, fazemos desculpas porque nos vemos como rejeitados, desajustados e excluídos. Moisés disse a Deus: "Ah, Senhor, eu não sou eloquente nem antes, nem agora, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Estou aqui para dizer que você não é desprezado demais, fraco demais, lento demais ou insignificante demais para Deus usar você. Nossas incapacidades não nos desqualificam do serviço de Deus. Nossas incapacidades não nos impedem de fazer coisas incríveis. Que coisa maravilhosa é saber que Deus te criou para ser diferente, saber que Deus não te criou para se encaixar. Deus te separou.
É por isso que você se sente como um excluído. Deus tem o maravilhoso hábito de usar rejeitados e desajustados. Moisés foi rejeitado pelos egípcios e pelos israelitas. Moisés tinha dificuldade para falar e gaguejava, mas Deus o escolheu para negociar com reis. Deus está te chamando hoje para coisas maiores, coisas que você não acredita ser capaz de fazer. Deus ama os rejeitados, e alguns de vocês que estão me ouvindo podem ter vivido toda a vida com um sentimento de rejeição. Ao ler a história de Davi, tenho certeza de que alguns de vocês podem se identificar, pois também sentiram a rejeição dos próprios pais. Enquanto falo com você, você pode até dizer: você está falando comigo. Parece que nunca me encaixei em lugar algum. Sempre me senti um pouco desajeitado, diferente, não atraente, um excluído. Apenas quero lembrar que Deus te ama, mesmo que você não se encaixe. Não se encaixar é uma parte normal da vida de muitas pessoas na Bíblia. A rejeição é uma experiência comum para as pessoas escolhidas por Deus. Jesus é o principal exemplo de tudo que consideramos acima. Isaías 53, verso 3 afirma profeticamente: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Quando ele veio como a palavra encarnada, nos é dito que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi espancado, zombado, assassinado e colocado em um túmulo. O povo teve a opção de escolher Jesus Cristo ou Barrabás, e eles gritaram pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Cristo. Encontre consolo no fato de que Deus exaltou Jesus Cristo. Portanto, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqueles de nós considerados rejeitados, desajustados e excluídos têm a garantia do testemunho da Bíblia de que Deus tem um propósito para nós. Somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos promoveu e nos deu o chamado mais nobre. Não há lugar mais elevado do que estar sob a unção de Deus. Não há nada mais valioso do que ser considerado digno por Deus. Não há promoção maior do que estar no lugar de Deus. Como José proclamou a seus irmãos: permaneçamos humildes, meus amigos. Deus está olhando para os nossos corações.